Então, vamos lá, pessoal. Quem aqui também já faz atendimentos, seja você terapeuta, seja você psicólogo, ou, sei lá, assistente social, professor, não importa. Você que, de repente, é o para-raio do conselho. As pessoas te olham, às vezes, no meio da rua e falam, eu preciso falar com você porque eu tô com problemas. Você fala, gente, eu nem conheço a pessoa tá me contando a vida dela. Seja bem-vindo. Por que eu estou perguntando? Porque tem muitas pessoas que me acompanham e sempre perguntam, né, sobre as constelações sistêmicas, sobre os atendimentos que eu faço, sobre a metodologia que eu aplico. Então, é o seguinte, a gente precisa entender que existe um poder muito grande nessas dinâmicas ou nesses conflitos que os nossos clientes nos trazem dentro do atendimento. O nosso cliente, ele não sabe o que ele quer, mas nós como terapeutas ou profissionais da ajuda, nós que saberemos guiá-lo nesse caminho, entende? Então, por exemplo, o cliente em si, ele vai chegar até nós e vai falar, nossa, eu não sei nem por onde que eu começo. Quem aqui também, né, passa por essa situação? Fala, nossa, Priscila, se o cliente chega, eu não sei nem por onde que eu começo. Por quê? O cliente fala que tem problema com a mãe, com o pai, com a esposa, com o marido, com o filho, tem problema com o dinheiro, tem problema com tudo. E nem ele sabe. Então, é nesse ponto que é importantíssimo você saber o quanto que essas dinâmicas estão realmente mostrando para nós. É isso, nós precisamos compreender que todos os conflitos, eles surgem devido a uma questão em específico, e quando nós sabemos realmente pontuar para o nosso cliente que aquilo sim faz sentido para a questão dele ou não, automaticamente o nosso cliente ele já vai começar a trazer uma nova perspectiva de solução. Então, ou seja, dentro de todas as dinâmicas, nós sempre vamos prestar atenção sobre qual é o conflito em si. Se é de relacionamento amoroso, nós continuaremos observando dentro do foco do relacionamento amoroso. De repente, pode ser que esteja na situação do campo sistêmico atual. Ou, de repente, a pessoa não está no sistema atual e ela está olhando para o sistema de origem. É onde nós vamos até os pais do nosso cliente. Se acaso for necessário. Porque não são todas as vezes. Quando a gente começa a compreender sobre todas essas dinâmicas, elas não são por acaso. E toda dinâmica tem uma verdade por trás. Essa verdade por trás significa a verdade do teu cliente em específico. Só que as pessoas querem, sabe, às vezes as pessoas não consideram o fator interno e o fator externo. Ai, Pri, os alunos mal sabem o que é o fator interno e o fator externo. Pri, não sei. Se você é aluno MOS, então você corre lá na plataforma e assista a aula sobre isso, onde eu explico. Inclusive, está dentro das ordens da ajuda. É uma das aulas que eu coloquei lá dentro para vocês. Então, por exemplo, se a gente não considerar, a nossa ajuda será um completo fracasso. Agora, quando a gente consegue identificar os motivos que estão levando o nosso cliente a criar todos os conflitos na vida dele, seja um conflito amoroso, com dinheiro, um conflito com qualquer tipo de relacionamento, com tudo que ele se relaciona, ok. Então é onde você entra com a frase de solução. As frases de soluções, pessoal, elas são libertadoras. Libertadoras. Ai, Priscila, é libertadora para quem? Para o cliente. Para o cliente. Ai, Priscila, mas e as pessoas da família dele? As pessoas da família dele são outros 500. Nós não estamos tratando a família dele em si. Nós estamos ajudando o nosso cliente. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, nós entraremos com o poder das frases sistêmicas. Então, é dentro desse ponto que, às vezes, o nosso cliente, ele não sabe, mas você vai saber agora. É o seguinte, quando a gente vai trazer uma frase, eu vou trazer uma como exemplo.
a frase eu fico. Eu fico, e aí de repente você fala para o teu cliente, diga a seguinte palavra, eu fico, né? Ou eu fico. Aí o cliente fica assim, eu fico, e a pessoa parece que tá esperando, eu fico aonde? Eu fico, aí fala, não, respira, eu fico, sabe? Tipo, eu fico. Então a gente sempre precisa trazer para o nosso cliente. Aí o cliente vai falar, mas eu fico aonde? Eu fico em que lugar? O cliente está perdido, mas você não. O cliente, internamente, ele buscará estratégias. Ele fica onde? Ele fica na vida. Ele fica onde? Ele fica no sistema atual. Ele fica onde? Ele fica no lugar que ele se encontra, no lugar, na colocação dele de filho dentro do campo sistêmico dele. Entende? Então, é como se, às vezes, o cliente esperasse com que nós falássemos mais coisas. E se a gente, às vezes, intervém e fala, eu fico, sabe? E, de repente, se a gente trouxer muito além, é como se a gente desse sugestões para o cliente. E se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Às vezes, o nosso cliente, ele vai querer seguir, tipo, eu fiz porque o constelador, o meu terapeuta, falou para eu fazer. Então, não. Então, tá errado. Não é o terapeuta, não é o constelador que vai falar, você vai por ali. Não. Aparece um caminho, aparece um lugar onde nós entramos com o poder da frase sistêmica, onde a pessoa, ela vai, a partir do conhecimento que ela, digamos assim, engravidou dentro da constelação, do atendimento dela, ela vai passar a dar um passo de cada vez. E isso deve ser respeitado. Nós, como ajudantes, profissionais da ajuda, precisamos respeitar esse processo dentro dele. Entenderam? Então, as frases de soluções, elas chegam literalmente para liberar toda aquela dor que estava emaranhando o nosso cliente no lugar dele. Por isso que às vezes tem pessoas que falam assim, eu tenho dificuldade porque, eu peguei a frase do Bert Hellinger e coloquei ali e não deu certo. É porque não estava conectado com o cliente, gente, nessa simplicidade. Tá seguindo ali um negócio enrijecido. Entenderam? Nós precisamos sempre compreender o que realmente faz sentido para o nosso cliente. Porque às vezes uma frase de solução, ela libera completamente e ela não tem continuidade. Ela para ali. Por exemplo, eu fico, ou por exemplo, eu vejo. A pessoa fica, eu vejo e fica esperando. Eu vejo o quê? Eu vejo. Então, o nosso cliente, às vezes, ele fica esperando a gente dar um próximo, sabe? Não. Ele vai falar, eu vejo o quê? Eu vejo o quê? Eu vejo quem? Eu vejo aquele que dentro do próprio cliente vai acontecer, sabe? Vai acontecer dele esforçar. Esse esforço dele, nossa, eu vejo o quê? Eu vejo aquela pessoa que eu não via, eu vejo a situação de uma outra perspectiva, eu vejo, sabe? Então, o próprio cliente, ele vai trazer esse esforço de uma compreensão para dentro do coração dele, para dentro da alma dele. Entenderam? Então, a gente começa a ampliar o nosso olhar. Nós aprendemos a respeitar o nosso cliente. Nós aprendemos a entender que cada pessoa tem um processo e que eles são tão capazes de conseguir dar um próximo passo quanto nós. Então, por exemplo, toda pessoa, todo profissional da ajuda, que de repente olha e fala assim, não, eu vou intervir aqui porque, tadinha, essa pessoa tá precisando, tá tirando completamente a força dessa pessoa. Porque onde já se viu você falar tadinho? Entende?
Tá tirando a força do outro. Pri, o próprio cliente trará nas suas palavras algo que podemos transformar em frase de solução. Exatamente. Exatamente isso. Eles trazem nas palavras, eles trazem as necessidades, eles trazem tudo. A resposta está dentro dos nossos clientes. E se a gente não presta atenção, então quer dizer que a gente não estava 100% presente para atender aquela pessoa. Tava aqui, fala assim, eu tô anotando o que você tá pedindo, né? Tô anotando, mas a pessoa tá aqui, a cabeça tá lá dentro da casa, de repente tá lá num boleto, tá em outro lugar, mas não está 100% presente. E quando nós não estamos 100% presentes para o nosso cliente, a gente não consegue ajudá-lo. A gente não consegue. E é importantíssimo a gente saber respeitar o tempo deles. Saber respeitar o processo de cada um. Entender que ele dá conta. E claro, o nosso papel como terapeuta é o quê? É orientá-lo. Quais são os próximos passos? O que ele pode fazer a partir disso? Esses dias atrás eu fiz um atendimento e a mulher falou, Pri, eu precisava de um atendimento, né? Porque eu tô com uma questão que é síndrome do pânico, alguns pensamentos, né? Pensamento suicida. Então eu perguntei para ela o básico. Falei, bom, ok, eu posso, né, te fazer o atendimento, só que antes eu preciso entender. Como que tá o seu processo? Você buscou ajuda? Você foi até um psicólogo? Não. Falei, você buscou um psiquiatra? Não. Falei, você buscou alguma outra terapia? Não. Eu falei, olha, então eu penso e percebo que nesse caso é muito provável que eu não possa te ajudar também. Ah, mas por quê? Eu falei, não, porque é o seguinte, o meu trabalho nós vamos direto na origem. Só que qual é a estrutura que você vai lidar assim que terminar a sessão? Ela falou, não, mas eu sinto que tem algo que você pode me ajudar. Eu falei, ok, eu sei que eu posso te ajudar em até certo ponto. Só que é o seguinte, eu preciso que depois você faça os outros. Eu te ajudo até um lugar. Depois disso, é com você. Falei, então vamos fazer o seguinte. Eu te ajudo nessa parte do seu campo sistêmico para entender o que precisa ser acolhido. Qual é o caminho, né, que o teu próprio campo sistêmico está solicitando. E a partir daqui, você vai fazer o quê? Você vai reaprender algo. Então, ok, o que aconteceu? Fiz o atendimento, giradas e giradas de chaves. Ela falou, nossa, meu Deus, quanta coisa, e mudou e tal. Ok. Só que aí ela falou, e agora? Eu falei, agora é o seguinte, você vai fazer o quê? Você vai buscar um psicólogo. E o psicólogo, eu penso, não tenho certeza, mas eu penso que ele vai te solicitar para ir até um psiquiatra. Mas deixa para o psicólogo. Na hora que ele olhar, ele vai entender a sua questão e automaticamente ele vai saber também te orientar. E foi dito e feito. Ela terminou o atendimento, ela falou, Pri, eu vou buscar. Ela falou, nossa, girou muita chave, foi muito bacana e tal, e foi incrível, gente. Ela estava passando por inúmeras dinâmicas. Ela ainda estava vivendo luto, sabe? Vivendo o luto da mãe, ela estava vivendo o luto de um final de um relacionamento. Então tinha muitas coisas que ela veio acarretando ao longo da vida. Então é como se os nossos clientes, eles se tornassem meio que uma panela de pressão, entendeu? Uma panela de pressão, porque a maioria das vezes eles vão solicitar a nossa ajuda quando explodiu tudo. Quando, sabe, não tá vendo mais saída de nada. E aí é o momento que a gente entra. Só que ele precisa de orientação para que depois ele possa dar algum tipo de continuidade. Entenderam? E aí, dentro desse processo, nós conseguimos ajudá-lo. Certo? Ok. Partindo daí, o que aconteceu dentro do atendimento?
eu trazia as frases de solução. E essas frases de solução começaram a liberar as verdades. E frase de solução nada mais é do que isso, dentro dos nossos atendimentos. Vamos supor, quer ver? Eu vou te falar para fazer um teste. Para quem nunca trabalhou com atendimentos terapêuticos ou que não é aluno MOS, faça um teste. Quando o seu cliente chegar e, vamos supor, de repente ele tá chorando, ou de repente ele tá triste, sei lá, passando por alguma questão que é pessoal dele, você só olha pro fundo dos olhos dele e fica um tempo. Você vai ficar um tempo. E ele vai ficar te olhando, às vezes, meio que sem entender. Ou, às vezes, ele só tá esperando você realmente só olhar para ele. E você dizer a seguinte palavra: eu vejo você. Eu vejo você. Então, você vai perceber como o seu cliente vai ficar a partir disso. Por quê? Nessa frase de solução, automaticamente, a pessoa já vai começar a se sentir preenchida. Mas por quê? Porque nós também estaremos na nossa postura de ajudante. A gente não tá na postura de salvador. A gente não tá na postura do tipo, eu vou fazer de tudo para você sair desse lugar. Não. Eu te passo, eu te ajudo a partir daquilo que eu aprendi. Entenderam? Como que isso é profundo? Conseguiram perceber quem aqui às vezes ficaram com dúvidas em frases de soluções? As frases de soluções, elas virão sempre para libertar o nosso cliente, sempre para ajudá-lo a entender que ponto que está o emaranhado dele e a forma como ele sai. É isso. E às vezes a frase de solução, ela não tem uma continuação do sentido. Assim como eu disse lá no começo da live. De repente a frase é: eu fico. E a pessoa fica esperando algo. Eu fico o quê? Eu fico o quê? Eu fico aonde? Eu fico. E respira. E fala pro teu cliente voltar no lugar. A partir do eu fico, ele saberá, a alma dele saberá dar os próximos passos. Talvez é um eu fico na vida, eu fico no meu lugar. Aquilo que eu disse. Conseguiram compreender? O cliente, ele não vai saber, mas você sabe. Às vezes o cliente não vai ter noção, mas você sabe, porque você está olhando além do que o topo do iceberg. Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Pri, como servir a vida? Nossa, interessante. Deixa eu ver aqui se dá pra... não dá pra mostrar. Por que não dá pra mostrar quando eu vou clicar nas perguntas? Por quê, gente? Como servir a vida? O servir a vida, isso também é pergunta que clientes às vezes têm dúvidas. Por exemplo, servir a vida é quando a pessoa, ela para de ficar querendo só ajudar as pessoas de casa. Eu tô trazendo no português bem simples. Aí você fala, como assim? Mas eu tenho que ajudar as pessoas da minha casa? Meu marido, meu filho? Não, não é isso que eu tô dizendo. Parar de querer servir pessoas do sistema de origem. Então, por exemplo, o servir a vida está relacionado com aquilo que você entrega, o que tem de melhor para outras pessoas. E é a partir daí que você faz a sua profissão, que você faz o seu dinheiro. É a partir daí que você segue adiante. Isso é servir a vida. Por exemplo, todas as pessoas que, assim como meus alunos MOS, eles vão, aprendem ali toda a metodologia, eles entendem. E aí eles entendem também que eles estavam ali, de repente, querendo suprir necessidades da mãe, suprir necessidades do pai, ou de repente somente suprir necessidade de outras pessoas dentro da família.
e esquece de utilizar toda a sua própria potencialidade para servir a vida. Mas aí depois que eles aprendem, eles falam, gente, eu fiquei anos resolvendo coisa para tudo, para todo mundo, eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para eu estudar, eu não tinha tempo para as minhas coisas. Mas agora que eu entendi, o que eu faço? Eu pego todo o meu conhecimento robusto e sirvo outras vidas, outras pessoas. Isso é servir a vida. Deixa eu ver aqui. Pri, fala sobre as frases também para liberar os filhos. Podemos usar também? Pode sim, pode. Por exemplo, filho, eu abençoo você, sabe? Para que siga um destino diferente do meu. Porque nós que somos pais, ou você que é pai, você que é mãe, ou você que atende pessoas que tá com dificuldade com filhos, geralmente não, os filhos querem fazer de tudo para ajudar pai, ajudar mãe, e eles sempre vão fazer, sei lá, 1001 coisas por causa dos pais. Então, de repente, só um pai ou a mãe dizendo, filho, eu abençoo para que você siga a sua vida. Isso já muda completamente. Siga adiante. Por que as frases precisam ser ditas em voz alta? Se forem mentalizadas, não tem efeito? Tem efeito. Tem efeito também. Só que tem pessoas que às vezes não conseguem mentalizar. Elas falam assim, eu tô mentalizando, mas tá aqui com o olho fechado e a pessoa tá pensando num boleto, no problema, que tem que lavar a calçada, sei lá. Então, às vezes a pessoa falando em voz alta, ela está presente para o processo. Deixa eu ver aqui. Agimos com o inconsciente e lá que tem que trabalhar. Exatamente, Ângela. Gente, o nosso inconsciente, ele é muito inteligente. É mais inteligente que a nossa parte racional. Entende? Mas quando a gente se permite se entregar, digamos assim, tudo vai ficando muito mais leve.